Luciana, agora vamos trabalhar então. Como evitar calotes? Uma pergunta de $1 milhão. Vamos lá, né? Uma coisa que eu escuto muito esse tipo de reclamação. Leva calote, meu paciente me paga, meu paciente está me devendo R$2.000, meu paciente está me devendo não sei quantos meses, sei lá, 5 pacientes não me pagam, deixei de receber tanto esse mês, ou ano passado deixei de receber X, Y, Z, enfim, calote. Calote, você está falando de um dinheiro que você tinha para receber e você não recebeu. Muito bem, então por que isso acontece e como evitar acontecer isso? A primeira coisa que é preciso pensar sobre o calote, aliás, antes de falar disso, eu vou contar um pouco porque essa questão, há muitos anos eu trabalho com ela, penso sobre ela e já desenvolvi várias estratégias para evitar que aconteça. Trabalho como psicólogo clínico há 13 anos e sempre cobrei. Claro que tem os atendimentos que eu faço em outro contexto que não é cobrado, mas assim, de alguma forma tem uma cobrança. E além desses 13 anos atendendo no consultório, todos os dias, o dia inteiro, começa às 7h30 da manhã, eu vou até às 8 da noite, todos os dias de segunda a sexta e algumas vezes de sábado, isso há 13 anos sem parar. Tá. E antes de eu atender como psicólogo, eu trabalhava como professor de música. Aulas, eu tive escola de música, também dei aula particular depois de uns anos. E também tem o tal do fantasma do calote, da pessoa usar o serviço e não pagar. Você combinar uma coisa, isso não separa, e a pessoa não cumprir, enfim. E aí a questão é, por que isso acontece? O que fazer para isso não acontecer mais, ou reduzir muito esse tipo de acontecimento nesse evento? E eu vi o pessoal comentando na postagem onde é só cobrar antes. Pode ser que funcione, mas não é assim que a coisa vai resolver, né? Também pode ser um bom auxílio isso, mas eu vou passar por alguns pontos a ser considerados quando você fala de cobrança, se é por mês, se é por sessão, se é antes ou se é depois. Mas a principal coisa, primeiro, que eu vejo é a relação sua, você aí, que é psicólogo, psicanalista, ou se você tem calotes em outras áreas, né? Você não é nem psicólogo nem psicanalista, mas um dos primeiros pontos fundamentais é a sua relação com o dinheiro. Sua relação com o dinheiro e também com receber algo por algo que você faz. Eu tenho um grupo de estudos e supervisão de terça-noite, de clínica lacaniana, e teve aí semana retrasada, nós falávamos sobre pagamento de sessão e sobre... apareceu o tema de pagamento, apareceu o tema de calote e meio que parece que é quase unânime a dificuldade que os psis têm para cobrar ou para receber, ou a própria dificuldade com o dinheiro. E aí conta aquela história de não, mas é porque na verdade na psicanálise, o psicanalista não é um prestador de serviço, a psicanálise é mais do que isso, o psicanalista tem a questão do valor simbólico do dinheiro, enfim, tem uma porção de coisas, inventa uma porção de coisas que tem lá suas fundamentações na psicanálise, tudo bem, não tem problema nenhum isso. Mas a primeira questão que eu penso para evitar calote é você, mais uma vez, como chamo isso aqui, profissão psi, entender que a psicanálise e a psicologia é uma profissão. Então, para você evitar calote, se você não tem essa ideia de que é uma profissão, a chance de você ter calote vai ser maior, porque você fica nessa questão do valor, do preço da sessão, uma coisa muito, sei lá, muito subjetiva, e aí isso acaba complicando. Claro que tem aspectos subjetivos no processo, é cheio de subjetividade um processo, mas o contrato, ele não é subjetivo, o contrato tem que ser claro. Então, o problema que você tem calote, primeiro, sua relação com o dinheiro, como é que é essa relação com o dinheiro? É legal tratar isso em análise, inclusive. Se você usa aquelas conversas do dinheiro é simbólico apenas, é mais do que isso, blá 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 blá. Então, assim, tem essa sua dificuldade, que também tem uma relação com receber por algo que você está fazendo, ou que você faz, porque num certo sentido, né, do ponto de vista da Receita Federal, nós somos prestadores de serviço.
Você pode querer romantizar do jeito que for a psicanálise, mas para a Receita Federal você é um prestador de serviço. Recebe dinheiro de atendimento, bota na sua conta, ou não vou pôr na minha conta, vou guardar esse dinheiro no colchão. Vai recebendo dinheiro, beleza, e aí um dia você usa para comprar alguma coisa sem declarar esse dinheiro. Pode ser que funcione bem, que você nunca seja pego, mas se uma hora você cair na malha fina, você vai descobrir que, do ponto de vista legal ali da Receita Federal, você é um prestador de serviço. Ah, mas eu não concordo, a psicanálise é maior do que isso. Pois é, vai tretar lá com a Receita Federal para ver se você ganha com essa conversa. Então tem esse então, primeiro ponto, relação com o dinheiro, receber por algo que você faz, tem essa questão assim de o que nós oferecemos quando oferecemos análise, né? O que o analista oferece? Eu ofereço uma escuta. Aí eu vejo que alguns tentam até criar alguma coisa, criam lá uma pasta, mostram os diplomas que tem, cria direitos e deveres do paciente, coloca nesse contrato para dar aquela sensação de que, olha, estou oferecendo uma coisa para você, que é diferente quando você pega um serviço, que a pessoa vem lá, quebrou alguma coisa, a pessoa vem e você arruma, pronto. Então, claramente estou recebendo porque eu resolvi tal coisa. Ou você é um professor de alguma coisa, claramente eu recebi porque eu dei uma aula. E quando você trabalha como psicólogo, como psicanalista, tem uma sessão que às vezes você fica a sessão inteira em silêncio, pontuando uma coisinha ou outra, ou às vezes fica em silêncio a sessão toda, e pode só aquele negócio assim, caramba, eu ganho dinheiro e fiquei em silêncio, o que eu fiz aqui? Que é uma das questões que o analista tem, vira e mexe, né? O que é o fazer do psicanalista? O que eu estou fazendo aqui? Então essas duas dificuldades, dificuldade com dinheiro, dificuldade em receber por algo que faz. Mas tem uma outra coisa, que é a sua falta de clareza com o contrato. Quantas vezes eu vou dar supervisão e a pessoa traz um monte de situação complicada, inclusive financeira, porque não deixou claro a questão no contrato. O contrato não precisa ser escrito no papel. Porque contrato no papel, a pessoa pega, guarda na gaveta e já era. O contrato é uma coisa que você formaliza. Você finalizou as entrevistas iniciais, você formaliza o contrato. Olha, então vamos falar aqui, por exemplo, de valores, aí aquela coisa que eu falei em algumas lives anteriores. O que você pensou em pagar por sessão, ou você já coloca, né? Quanto você cobra por sessão. E eu vou falar do por sessão e do por mês, porque eu prefiro por sessão, vou comentar aqui ao longo dos outros aspectos. Então você já deixa isso claro e combina também. Eu cobro, esse horário é seu, você vindo ou não vindo, eu vou cobrar da mesma maneira. Tem as variações, se você me avisar com antecedência, eu posso não cobrar. Mas normalmente, a maioria dos psicanalistas não. Mesmo que você não vá, você paga, você pagou pela falta. Mas isso também é questão de deixar claro nas entrevistas. Até, por exemplo, viagem. Então, o seu paciente foi tirar férias, você tem que cobrar as férias do seu paciente? Claro que tem. Por quê? Você tem aquele seu horário. Segunda-feira, 9 horas da manhã. Tá, é esse horário que aquele paciente faz as sessões comigo. Beleza. Aí ele vai viajar, vai ficar um mês fora. Durante esse um mês, eu não vou poder ter um novo paciente naquele horário. Tudo bem, eu posso fazer um compromisso, outro naquele momento ali, mas às vezes é no meio de sessões, então você não tem muito o que fazer. E você precisa segurar aquele horário, manter aquele horário reservado para quando voltar. Então, por isso que muitos psicanalistas e psicólogos, mesmo quando o paciente sai de férias, ele cobra. Cobra para quê? Para manter o lugar da pessoa ali reservado. Enfim, mas tudo é questão de você negociar. Tem gente que não aceita, não, mas assim não dá para mim. Vai de você negociar e às vezes deixar assim, bom, então eu vou deixar esse horário, mas não vou poder garantir que ele vai ser seu. Se alguém procurar, eu posso oferecer para ele. E quando você voltar de férias, vão ter que achar outro horário para você, por exemplo. Mas deixe claro, contrato de terapia, de análise, tem que deixar claro as coisas. Tem que deixar claro quanto que tem que deixar claro quando fazer o pagamento, tem que deixar claro sobre férias, sobre faltas, deixe claro isso. E aí, uma vez que isso está tudo claro, vamos passar para uma outra parte. Deixa eu só ver o que vocês comentaram aqui até então. Vamos ver aqui. É que somos trabalhadores também, precisamos de um salário, temos uma vida prática que necessita de dinheiro. Sim, e às vezes parece que é vergonhoso para o psicanalista falar isso. E eu volto a falar, vou fazer uma live futuramente sobre a aposentadoria do do psicólogo, do psicanalista.
vai ser essa pessoa que atende por amor a sei lá o que, ao inconsciente, e quando você não puder mais fazer isso, você tiver algum tipo de problema físico, um acidente, ou você chega ali na velhice e não consegue trabalhar. Como tem muito psicanalista herdeiro, aí fica fácil, porque vai seguir com o que já tem lá como propriedade garantida. Mas também tem muitos outros que não são herdeiros, que tem que trabalhar. E se você não pensa na questão financeira, em fazer ali uma poupança, uma reserva para você poder, na sua aposentadoria, trabalhar menos ou não precisar trabalhar, porque a nossa profissão até possibilita trabalhar até o finalzinho, assim. Mas pode ter um imprevisto de um acidente, como é que você vai se virar com isso? Mas ter lá sua poupança para isso, você ter sua reserva para fazer viagem, para investimento, livros de psicanálise são caros. Né? Se você vai comprar livro, vai investir em psicanálise e em psicologia, os livros são caros, você tem que pagar a supervisão, você paga a sua análise. Então tem essa romancialização da profissão que também te ferra. Entrega lá no banco um seminário de Lacan com moeda de pagamento dos boletos. Aqui, ó. Aí voltando para cá, outros pontos importantes, ó. Então, já pegamos aí 3 coisas pelas que acontece, que você faz. Romantização, obrigado. 3 coisas que são problemas que levam você a sofrer calote. Primeiro, sua relação com o dinheiro. Segundo, sua relação com receber coisas pela qual você fez. E terceiro, sua falta de clareza em estabelecer o contrato. Não precisa ser o contrato escrito, é o contrato verbal. Mas e se porventura o paciente esquecer e tudo mais? Não tem problema, você revisa o contrato. Você está lá, a pessoa combinou uma forma de pagamento, essa forma não está sendo mantida. Então você combinou, vou falar de algumas maneiras de cobrar. Se não está sendo mantida, pega uma sessão, escuta, eu quero falar de novo sobre o nosso contrato. Nosso contrato é assim, 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 assim. Dá um exemplo aqui. Você tem problema nos 3, né? Um monte de psicólogo, psicanalista tem problema nos 3, porque não são claros. Tudo bem que alguns enrolam para falar de abordagens, enrolam para falar do Lacan, se perdem, beleza. Até faz parte do estilo. Agora, não ter clareza no contrato e jogar para conta da psicanálise, aí é sacanagem, né? Aí eu estava falando o seguinte, de revisão de contrato. Às vezes você coloca lá, vou dar um exemplo, você colocou que a falta é cobrada. Aí seu paciente falta. Aí outra sessão, a pessoa vem, você cobra a sessão que a pessoa fez e a sessão anterior. E aí a pessoa esquece que isso tinha sido combinado. Às vezes até pela tensão do momento, primeira entrevista, nas primeiras entrevistas, esqueceu que estava esse combinado. E aí acha um absurdo quando você fala que vai cobrar a falta. Não ficou claro, a pessoa se incomodou? Revisa então, assim que eu trabalho, assim. Pode ser que a pessoa proponha uma outra coisa, vocês façam um ajuste no contrato, né? Assim, estabeleçam um contrato para ter clareza. E às vezes até contrato para coisas, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Tinha a pessoa que eu atendia que era virtual e a pessoa começou a fazer sessão no carro dirigindo. Eu falei assim, eu não vou te atender assim. Você vai estar parado no lugar, não dá para você ficar dirigindo. Imagina a pessoa estar na sessão dirigindo, falando, aí vai lá e bate o carro, o que acontece? Se eu sou contra a escrita ou o contrato escrito? Se for o contrato escrito, eu sou contra. Porque o contrato escrito, muitas vezes, é uma forma do psicólogo, do psicanalista que tem dificuldade em colocar ali os limites e os valores, de se eximir da responsabilidade de fazer isso, ou da posição de fazer isso, e põe no papelzinho. Do tipo, dá uma olhadinha nesse contrato, vê se você concorda e você assina e tá tudo certo. Então eu enxergo que, mais uma vez, isso está muito mais a serviço do sintoma do psicólogo, do psicanalista, do que de realmente facilitar ou ter mais clareza um contrato. O contrato tem uma questão de ser falado, é importante isso, porque tem até as oscilações e ondulações diante do contrato que foi estabelecido, rever esse contrato. Eu concordo, nada mais adulto que a clareza. É o que disse a Lígia Santos, mentora. Pois é, se as pessoas fossem claras, provavelmente nem análise precisariam fazer.
Por papel, a pessoa põe lá na conta do papel, ó, lê aqui. É que nem mandar mensagem no WhatsApp. Às vezes a pessoa faz assim, ó, então vamos fazer assim, a gente encerra aqui. Já escutei isso. Aí eu te mando no WhatsApp como é que funciona, aí você vê lá, tipo, vou ver aí que eu não quero ver. Então é legal você... Não precisa colocar no papel. Não precisa... Porque não está falando assim, ó, então você falou isso, nós vamos escrever o que você falou. Não, cara, fala, estabeleceu, estabelecido, beleza. A coisa começou a oscilar, começou a sair do estabelecido, retoma. É importante você retomar com a pessoa. Né? Como explicar para o paciente por que a falta é cobrada? Hoje recebi uma sessão a menos de uma falta de um paciente. Vou precisar falar disso e estou com receio. Então, você está com medo de perder o paciente, porque você não foi claro. Né? Como explicar a falta que é cobrada? Eu coloco assim, eu cobro mesmo quando você não vem. Em geral, a pessoa deixa. Tem gente que fala assim, mas por quê? Porque eu estarei aqui te aguardando. Eu estarei aqui te esperando. Não, mas se eu te avisar antes. Mas se você me avisar antes, eu não vou conseguir colocar um outro paciente no lugar, porque eu atendo com pacientes fixos. Só o fato de eu atender com paciente fixo, a pessoa não vir e eu não vou conseguir colocar uma outra pessoa, eu não posso deixar de cobrar. A não ser que você fale assim, se você me avisar com 48 horas de antecedência que você pode agendar uma outra pessoa, agendar uma supervisão, aí até que faz algum sentido. Entende? Então acho que isso precisa ser conversado e colocar. Né? Quando você já tomou o calote, mas assim, a pessoa parou de fazer e não fala mais com você? Não, o contrato é a melhor forma realmente? Não, o contrato não é nem que ele é a melhor forma. Não existe começar uma análise sem um contrato claro. E um monte de psi não deixa claro o contrato, fica tudo meio subentendido. Por quê? Como foi mostrado agora há pouco. Mas eu tenho receio, porque pode ter receio da pessoa achar ruim, da pessoa não gostar, da pessoa não querer fazer análise com você por conta do seu contrato. Já passei por isso, mais de uma vez. No caso aqui, acho que eu já comentei numa live, mas no caso foi assim, uma pessoa que eu fui atender e a questão do contrato, do valor da sessão, passa por uma dimensão de fazer algum tipo de falta para o sujeito. E aí eu coloquei que eu cobrava em dinheiro. E a pessoa assim, isso tem 9 anos, vai. E a pessoa falou assim, pô, mas dinheiro? Mas você não tem... Hoje em dia tudo... Não existiu o Pix ainda. E a pessoa queria pagar virtual, queria pagar por Pix. Não era Pix, não existia Pix. Eu faço a transferência para você. Eu falei, não, eu recebo em dinheiro. E por sessão. Não, mas eu posso deixar pago 3 meses. Assim, não, eu recebo por sessão. Acabou a sessão, você me paga. Porque tinha uma questão de pagar por aquilo. Porque aquela pessoa não era o dinheiro que pegava para ela, não era o quanto custava a sessão, sei lá. Podia cobrar R$1.000 uma sessão, não era o preço da sessão. Não era a questão monetária, mas era a questão de precisar ter o dinheiro em espécie. E aí essa pessoa trouxe assim, eu vou ter que passar num banco só por sua causa? Eu falei assim, talvez sim, você tem que passar num banco só por minha causa, porque já está rolando a questão transferencial. A pessoa ia para o banco, vai sacar o dinheiro, pô, vou ter que ir lá no banco só porque eu tenho que ir na análise. Por que eu faço essa análise? Não sei por que eu estou indo lá. Eu poderia fazer uma outra coisa, mas mesmo assim eu vou na análise. O tempo todo isso ajuda na neurose de transferência. Mas já teve caso em que eu coloquei dessa forma, a pessoa falou assim, então eu não vou fazer com você. Se você faz dessa maneira, eu não topo. Então tá bom, então não temos um acordo. Topar, suportar perder perder não, você só perde o que você tem. Suportar a pessoa não querer fazer análise com você. A Jennifer falou uma coisa importante. Todo relacionamento precisa de revisão de contrato periodicamente. Por que com o paciente seria diferente? Exato. Sim, já cobrei e a pessoa simplesmente não responde mais. Então aí provavelmente você perdeu, não tem o que fazer. Né? Você não vai botar no pau a pessoa, obviamente. Né? Mas eu costumo assim, a pessoa não responde, às vezes eu deixo uma mensagem, olha, ficou um valor em aberto de tanto, quando você puder fazer o pagamento, como foi o acordo, assim, assado, e se precisar, estou disponível aqui. Mas se a pessoa não pagar, não tem o que fazer. Não trabalho mais com pagamento mensal. Eu acho um grande erro pagar pagamento mensal. Acho que é muito ruim, que eu vou entrar no ponto agora aqui já. Deixa eu já falar aqui, ó. Todas as sessões em que há falta são cobradas e os pacientes nem questionam porque isso foi acordado no início. Exato. A maioria das vezes é isso aqui, viu? E quando o paciente está sempre justificando que é imprevisto, não tem como avisar antes. Não tem essa.
Aí você está errando provavelmente não sacar a repetição, porque se está fazendo isso com você, não é só com você. É em outras situações e não só na área financeira, sempre tem imprevisto. Então, se a pessoa começa a fazer muito isso, eu paro assim, vamos entender o que está acontecendo, que imprevistos são esses? Imprevisto assim, se uma pessoa chega e fala, eu trabalho como comissária de bordo, então eu tenho meus voos que a escala vai modificando, isso é uma coisa. Eu atendo pessoas que são médicos que trabalham com cirurgia, às vezes pinta uma emergência. Tá bom, então se é uma coisa assim, em que a pessoa pode fazer uma escolha e escolhe ir para o compromisso, né? Então isso pode até ser acordado. Mas se isso acontece sempre, eu não topo não, eu não aceito não. Então esse de estar sempre justificando com imprevisto, e é um perigo, porque quem faz isso geralmente fica pedindo para trocar de horário toda hora. Se teve imprevisto, nesse caso aqui desse médico que faz essas cirurgias que pode ser de última hora, o que eu ofereço é a possibilidade de reposição. Aliás, é uma política interessante. Você ter, por exemplo, um dia da semana, um período da sua semana, para deixar para reposições quando necessário. Então a pessoa fala assim, não vou conseguir ir. Olha, para você não perder a sessão, você pode dizer assim na mensagem, para não perder a sessão, você pode vir na sexta tal horário, por exemplo, 3 da tarde. Ainda assim eu não consigo. Bom, então, se você não pode vir, eu vou cobrar da mesma maneira, enfim. Mas isso eu já falei, eu não preciso falar porque eu já falei na entrevista, né? Atendi um adolescente que a mãe explicou que estava em um mês difícil, você poderia atender para pagar no final do mês. Aceitei, ele fez 4 sessões, nunca mais voltou, nunca mais me pagou. Pois é, não aceite, né? Você pode pensar de uma outra forma, assim, acho que é muito melhor você mexer no valor da sessão e continuar cobrando por sessão do que fazer mensal. Sempre acho ruim mensal. Professor, tenho combinado o pagamento mensal com novos pacientes, mesmo que ele falte, o valor é o mesmo. Eu acho ruim. E eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Mensal... Peraí. Mensal só se me pagar as 4 sessões antes e se faltar, perdeu a sessão. Também não concordo em fazer isso. Sobre reajuste, todo mundo que eu vou atender, todo mundo que começa a atender, eu anoto no calendário do celular para me avisar dali 1 ano que a pessoa está fazendo 1 ano. Então assim, por exemplo, a Vivi me procurou para fazer análise comigo. Tá. Eu até já salvo assim, ó, Viviane Dias, aí eu coloco lá valor da sessão, início, data tal, aí depois vou no calendário. Daqui 1 ano, reajuste Vivi. Aí eu ponho o valor que ela tá e o valor que vai ter reajuste. Aí dali 1 ano vai chegar a mensagem para mim, aí ele me avisa 1 mês antes, né? Eu ponho avisar um mês antes e 2 semanas antes. Aí eu aviso, a gente vai completar 1 ano de sessão, nós vamos fazer um reajuste tanto a partir da data tal. Aí a pessoa tem mais, sei lá, 1 mês e no outro mês começa a ter o reajuste. Deixa anotado que você vai esquecer, anota no calendário. Mas eu acho difícil. Larga de ser preguiçoso, vai no calendário do celular, você vai lá no Google Calendário, por exemplo, agenda, tá aqui, não tem segredo. Você tem aqui os meses todos, Você vai lá daqui 1 ano, põe Vivi, e aí põe alerta e acabou. Eu explico que o horário é dele, que mesmo que ele não compareça, me avisando com antecedência ou não, o horário permanece sendo dele. Não tem como colocar outro paciente só naquele dia. Exato, é isso aí que a Vanessa disse. Deixa salvo essa live por gentileza, eu trabalho com mensal pré-pago. Não concordo, não acho que é bom, mas cada um faz de um jeito. Vou explicar o porquê. Pode fazer mensal pagando mês antecipadamente, quase todos os pacientes que eu trabalhei com mensal não voltam depois do fim do pacote. Exato, e até se você falava pacote já me doeu, porque tem a galera que gosta de vender pacote, olha, tem gente que procura assim, quanto você cobra por a sua sessão? Eu cobro tanto. E se eu fechar o pacote de tantas sessões? Eu não faço isso. Não. Crio uma ilusão de que a análise da pessoa durou aquele período para ela, né? Você usa mínimo e máximo para esse reajuste? Não, mas eu uso um valor, sim, acho que mínimo ou máximo, eu vejo a questão da inflação, eu vejo muito como está o mercado, assim, né? Eu faço uma coisa, não é um reajuste absurdo, mas é necessário o reajuste para criar o efeito de realidade, porque senão a pessoa ficar pagando a mesma coisa 10 anos por você não existe, né? Você é um ser à parte do universo. Tem que ter algum reajuste, tem que ter alguma coisa ali para modificar. O que acontece muitas vezes é que as pessoas começam a atender,
Aí tem aquela insegurança, fala assim, vou cobrar baratinho que eu estou começando, aí cobra um valor muito baixo, aí depois fica assim, caramba, eu estou cobrando muito baixo agora. Aí depois de um ano, não dá assim, você cobra muito baixo, você cobra R$100 a sessão. Aí daqui um ano, fala assim, vou aumentar para 250. Não dá para fazer isso, porque foi um erro teu cobrar tão baixo no começo. Você cobrou 100, sei lá, você põe 135, alguma coisa assim, 150, mas dos novos que vão entrar na sessão, você já cobra 250. Ah, mas eles são amigos e conversam, né? Tipo, isso acontece. Tem gente que é colega aqui, que tem um paciente que é colega do outro, e sabe assim, eu pago X e o outro paga 2X. Por quê? Porque são contratos diferentes, são momentos diferentes, são fases diferentes. Ó. E quando só é falado de valor, só na terceira sessão de avaliação? Como é feita a cobrança por sessão dessas que passaram? Já falo o valor da sessão, eu já falo na primeira, para a pessoa se organizar, porque pode ser que você cobre um valor e sua possibilidade de negociação não vai chegar no que a pessoa propõe. Então, às vezes você já fala, a pessoa fala assim, olha, fez a primeira entrevista, já vai para a segunda, ou até manda avisando, calculei aqui, não consigo, fica muito fora do meu orçamento. Resolve isso, não fica esticando, porque às vezes você estica 3 sessões, não sei se é seu caso, mais com uma insegurança de falar o preço do que com uma coisa que realmente tem a ver com o processo. Agora sim, depende muito. Geralmente o que acontece é o retroativo, eu cobro por sessão. Beleza, aí a pessoa fez 3 entrevistas, eu vou cobrar as 3 entrevistas que aconteceram. Né? Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, geralmente eu resolvo numa sessão, né? A pessoa fala, a de hoje eu pago? Aí eu falo assim, foi uma sessão? Foi, então você paga. A pessoa pode falar assim, não, foi só para tirar dúvida. Tá bom, então depende muito. Saulo, paciente jovem, muito devastada, quem paga é o pai. Devastada? Tem que ver se não tem fantasia sua em cima desse devastado, né? Como implicar a paciente na questão da perda que você fala no curso? Ela vai ter que pagar com alguma coisa, nem que seja com horário, que ela tem que estar firme no horário, porque pode ser que a pessoa, às vezes outra pessoa paga, tipo, às vezes é o convênio que paga. E aí a pessoa fala assim, já que é o convênio que paga, eu vou quando eu quero, ou não vou. E aí eu sou muito cri-cri, assim, eu tenho aquele horário, eu sou chato com atraso, porque alguma coisa tem que pagar, alguma coisa tem que passar pela falta. Eu acho que primeiro tirar essa sua leitura de devastada, porque devastada é um adjetivo muito pesado, assim, enfim, talvez esteja um pouco exagerado isso. E quando o analista precisa desmarcar? O analista desmarca e oferece uma possibilidade de reposição, certo? Pode ser que aconteça uma coisa assim, morreu alguém e fala, olha, eu vou desmarcar, eu perdi uma pessoa da família, eu não vou fazer atendimento essa semana. Ponto final. Pode ser que você fale assim, tava uma vez atendendo, aí meu filho caiu na escola e quebrou o cotovelo. A escola me mandou mensagem, eu avisei, falei, olha, minha filha, aconteceu um acidente com meu filho, eu preciso verificar isso, eu não vou poder atender hoje. Pode ser que eu fale assim, eu tenho tal horário, a gente pode fazer na semana? Às vezes quando é aqueles pacientes mais emergenciais, eu até tento marcar, às vezes se não eu falo, eu vou desmarcar essa semana, obviamente a pessoa não paga, pelo menos assim que eu trabalho, porque eu não estive lá para fazer a escuta. Ultimamente tenho feito isso, pagamento no dia da sessão. Também não curto essa coisa de pacote. Me remete a algo... Exatamente. Saulo, pode comentar sobre contrato com adolescentes? Hoje não, mas posso falar outro dia sim, porque senão eu vou sair do foco que eu preciso trabalhar hoje e daqui a pouco eu tenho que parar. Eu cobro as sessões que os pacientes faltam e estabeleço no início. Porém, às vezes acontece de algum faltar sem avisar ou avisar em cima da hora, justificando o motivo de doença. Aí acho difícil cobrar. Então, mas se a pessoa... Eu concordo, às vezes a pessoa pode, sei lá, descobriu que está com dengue, estava mal, foi no médico, falou, descobri, estou com dengue, não consigo ir, eu estou com Covid. Uma das possibilidades hoje em dia, lindezas da Terra, é que você pode falar assim, vamos fazer então virtual. Putz, é que eu estou não sei aonde, não estou me sentindo bem. Você consegue fazer virtual? Consigo, então vamos fazer virtual. É uma possibilidade. Me explicaram uma vez que só é falado de sessão só depois de entender a dinâmica e a situação financeira do paciente. Eu não concordo com isso. Porque a dinâmica vai ser mostrada ao longo do processo
e levar em consideração a situação financeira só de você faz os atendimentos, primeira sessão, aí a pessoa acaba lá, você está no final da primeira sessão da entrevista, aí você coloca assim, quanto você pensou em pagar por sessão? Aí a pessoa fala assim, eu pensei em pagar R$50. Aí você fala assim, olha, isso está abaixo do meu mínimo, eu cobro, sei lá, 200. Como é que fica para você? Puxa, isso é muito fora da minha realidade, porque aí a pessoa vai trazer ali, ela vai se posicionar. Porque numa dessas você vai entender a situação financeira, a pessoa pode ocultar para você, pode ser uma pessoa avarenta que não fala de dinheiro assim, ou parece que tem muita dificuldade. Aí você fecha um valor e quando começa o processo você descobre que a pessoa tem lá muita grana ou coisas do tipo e não quer gastar nada com terapia. Como já aconteceu, a pessoa fechando um valor muito abaixo, mas era uma pessoa que trazia sessão a sessão quanto gastava com drogas e bebida, e aí eu fiz uma revisão, falei, olha, o quanto você gasta com outras coisas não justifica o valor que você quer pagar em sessão, então nós vamos ter que rever isso. Mexer com dinheiro é mexer com merda, ninguém quer mexer, né? O que você acha de cobrar a primeira sessão antes? Já recebi calote dessa primeira sessão, a pessoa nunca voltou. Eu não sei, porque eu não cobraria, porque não é uma sessão. Só que eu entendo assim, eu tenho meu consultório, ele está aqui o tempo todo, todos os dias ele é meu. Mas tem gente que faz aquele tipo de alugar uma sala para poder fazer o atendimento. Aí você gastou sua grana na sala e a pessoa não foi, e aí você não teve esse dinheiro, né? Então algumas pessoas eu conheço hoje em dia faz essa cobrança antes. Só que daí cai num outro problema, que é assim, tá, mas você vai cobrar essa entrevista a um outro valor, ao mesmo valor, a um valor diferente, então tem esses probleminhas, né? Nossa, trouxe um monte de dúvida aqui, nem entrei no outro aqui, ó. E quando é atendimento domiciliar pelo convênio, você faz atendimento domiciliar? Eu acho que talvez tirar a pessoa do domicílio pode ser uma forma dela pagar por alguma coisa, né? Se movimentar. Como você aborda o aumento do valor da sessão? Já falo na entrevista, cada ano eu faço reajuste e quando chega a data, que eu falei para vocês, anote na agendinha do seu celular, vem o aviso, olha, na próxima, a partir do próximo mês vai ter um reajuste para tanto. Acho que tem que ser como funciona para cada um. Não isso de estar certo ou estar errado. O pensamento é meu. Sim, meu. Estou falando, eu não concordo, eu não acho que assim funciona. Eu acho, minha opinião, eu acho errado porque tem uma fundamentação da minha perspectiva clínica. Qual que é a minha perspectiva clínica? Você paga por aquilo que você fala. Então você veio para uma sessão, você falou de determinado assunto, passou pelas suas faltas, trouxe suas fantasias, usou o analista, aquela sessão ficou vinculada, aquele momento foi pago ali. Uma sessão é a primeira e última análise sempre. Pode ser que a pessoa ela venha e nunca mais venha e está tudo ok. A coisa encerrou por ali, por exemplo, porque toda sessão comporta o tratamento inteiro. Então eu prefiro cobrar por sessão e acho errado não cobrar assim, numa perspectiva que eu trabalho, porque eu acho que tira a implicação da pessoa com aquilo que ela fala. Então você pega lá um montante, é um mês inteiro que a pessoa fez de análise, e ela paga um valor e não fica atrelado aquilo que é pago por aquilo que foi produzido na sessão. Então, como eu trabalho com a ideia de produção em sessão, pegar aquele gozo de ficar só na masturbação mental e oral e transformar em algum tipo de saber e a pessoa pagar por aquilo, dá aquela situação de 0 a 0. Eu entendo que uma análise tem que ser 0 a 0. Eu não vou nem querer cobrar antes, em que eu fico devendo para o paciente as sessões, e nem que ele pague no final, que ele fica me devendo pelas sessões. O lance para mim é 0 a 0. Isso está fundamentado na minha forma de ler o Lacan, na noção de trabalhar com transferência do tipo 0, né, no sentido não é nem positiva nem negativa, ela é assim, você produz, né, você veio para a sessão, você transformou esse gozo num saber, produziu alguma coisa, e você pagou por isso, está zerado, encerrou. Então, quando eu falo de certo e errado, é nessa perspectiva. Mas conheço pessoas que cobram por mês, que cobram antes, que cobram depois, enfim, não é problema. Uma vez me disseram no final da entrevista que a pessoa pensou em pagar R$100 por mês. Não esperava por isso. Então, mas ela pode esperar pagar R$100 por mês, aí você fala, isso está fora do que eu tenho como proposta, eu trabalho, meu valor é o preço que eu cobro é outro.
É só colocar e negociar, conversar. Pois bem, então aproveitando aqui, já que eu disse isso, ó, cobrar por sessão, que é a forma que eu trabalho. Eu trouxe para vocês essa perspectiva de fica no 0 a 0, a pessoa traz o gozo, esse gozo vira um saber, através de uma produção que é feita em análise, isso é pago e encerrado, acabou. Isso também, né, a leitura que eu faço, tira qualquer tipo de perspectiva de estar endividado comigo, ou eu com a pessoa, e também de dependência. Né, ou aquela falsa ilusão assim de tipo pagar a Smart Fit e não cair, tá lá caindo todo mês, mas você não vai, você tem a sensação de que está em análise, e não está acontecendo isso. Também tem, mesmo essa perspectiva de ser por sessão, tem gente que cobra antes da sessão e tem gente que cobra ao final da sessão. Isso depende muito da pessoa que eu atendo. Tem pessoas que eu cobro no final da sessão, tem pessoas que eu cobro no começo da sessão. E às vezes acontece da pessoa falar, olha, não consigo pagar hoje, eu vou pagar na próxima sessão. Isso, né, não é uma coisa tão inflexível assim. Mas se é estabelecido isso, né, por exemplo, você fala assim para a pessoa, eu cobro por sessão. Ah, mas para mim é mais fácil ser mensal. Sim, para você é mais fácil ser mensal, só que eu cobro por sessão. Ah, mas é que fica mais fácil que eu tenho meu salário. Sim, você pega do seu salário, você retira uma parte para pagar a sessão todo mês. E aí tem gente que fala, bom, tá bom, vou fazer do jeito que você está combinando. Aí tá. Aí vem numa sessão, aí paga. Tá. Aí na outra, nossa, eu não consegui trazer o dinheiro, ou eu posso fazer depois o pagamento na próxima? Ah, tudo bem, na próxima você acerta. Aí depois na outra também acontece isso, aí na outra, quando você vê, a pessoa te levou pro esquema dela e ela já tá pagando mensal. Tipo, ó, eu tô pagando as duas que eu fiquei te devendo, já paguei a de hoje e mais a próxima. Aí você fica assim, então você tá pagando por mês, né? Aí depois vai fazendo isso e quando você viu, transformou por jeito dela de colocar a forma como vai pagar. Ó, o Rafa Belli diz, você acha que um psi recém-formado deve cobrar um valor diferente, menor? Eu acho que um psi recém-formado tem que cobrar o que está no site do CRP. Eu não sei quanto está agora, mas o valor mínimo até pouco tempo atrás era R$ 199,55 por sessão. Então acho que você tem que cobrar o que está lá. E não aquela coisa, eu até entendo quando falam assim, eu cobro um pouco mais barato, porque eu sou recém-formado, tenho menos experiência, só que o meu medo, e vou falar aqui, preste atenção, para depois não virem me encher o saco, porque uma vez eu fiz essa postagem, aí uma galerinha de má fé, inclusive psicanalistas, de escola de psicanálise, psicólogos, vieram falar assim, então você está falando que o recém-formado vai fazer isso? Não, eu estou dizendo assim, o perigo é quando você pega esse negócio de cobro mais barato porque eu sou recém-formado, você tirar uma licença para dizer assim, então eu posso fazer cagada, afinal eu cobro mais barato e eu sou recém-formado. Então eu falei assim na postagem, que um monte de gente entendeu como quis entender, né? Eu não estou falando que o recém-formado faz isso. Eu estou dizendo assim, o perigo é quando a pessoa justifica, eu cobro mais barato porque eu sou recém-formado, então eu posso fazer de qualquer jeito, só esse que pensa assim. Se não pensa assim, não tem problema. Faço um pouco mais barato porque eu sou recém-formado, tudo bem, não vejo problema. Agora sim, eu vou fazer um preço muito mais barato para ficar atrativo, eu acho perigoso. E quando eu falei do CRP, ele tem lá um mínimo, R$ 199,55, era esse valor, não sei se mudou, preciso dar uma olhada no site, é para você ter uma média. Então pode ser que você vá atender, e aí você combine lá com a pessoa que você atende, que você cobra 160 por sessão, 170 por sessão, está próximo do mínimo. Né? E aí você pode, o preço que eu cobro é R$ 199,55, que é o preço da sessão em São Paulo, beleza? É um exemplo. E aí a pessoa fala, não consigo, fica muito acima para mim. Aí a pessoa chega, posso pagar por sessão R$120. Aí você fala, R$120, e sai puxar um pouquinho, porque tem a questão da direção da análise. Você precisa colocar isso. Vamos fechar então em 150? Tá bom, 150. Você fecha alguma coisa dentro desse parâmetro. O problema é quando pega o recém-formado e fala assim, vou cobrar 30 porque eu sou recém-formado. Eu não vou nem cobrar porque eu sou recém-formado. Ou às vezes não é nem recém-formado, a pessoa já tem formação e cobra esse valor. Só que eu garanto, quem está cobrando muito barato não vive da clínica. Né? Então, o site é do CRP, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia. Se você pôr assim, preço de sessão, de terapia,
em São Paulo, por exemplo, ou na sua cidade. Aí você vai no site, lá fala o valor que é o preço de sessão. Máximo, médio, limite superior, e aí o médio e tem um limite inferior. Então é importante fazer isso aqui. Eu esqueci o que eu estava falando antes. Porque depois de um tempão fazendo Pix, o analista pede para fazer pagamento em dinheiro. Tem algo com tratamento? Passou por isso na sua, né? Tem algo com tratamento, sim. Ou tem algo com tratamento, ou o analista não quer declarar esse dinheiro. Se continuou do Pix para o dinheiro e ele continua emitindo recibos ou nota fiscal, então alguma coisa do tratamento. Se não emite recibo na nota fiscal, pode ser uma forma de evitar a malha fina. A tabela de honorários, tem aí. Que mais? Então, eu estava falando sobre isso, do cobrar baratinho, de cobrar... Às vezes você tem a pessoa que cobra muito baratinho, e aí tem dois problemas, né? Ou melhor, tem um problemão. Quem ficar cobrando muito baratinho começa a ferrar com a nossa classe. Eu sempre falo, psicólogos, psicanalistas têm que se juntar, assim, para conseguir de alguma forma ter o valor, né? Não é criar um cartel nem nada disso, né? Não é criar um sistema que todo mundo é obrigado para aquele valor, mas assim, ficar dentro de uma certa flutuação semelhante. Porque senão você prejudica a classe, você prejudica todo mundo. E quem cobra muito baratinho, é o que eu falo, não está vivendo de clínica. E para alguns é ofensivo falar que vive de clínica. Eu nunca vi isso. É uma profissão, gente. Você vive da sua clínica, do seu trabalho na clínica. Então quem cobra muito baratinho ou é herdeiro, então não preciso cobrar, afinal, né, o que é mais importante do que blá 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 blá. Até enfim, você pega às vezes essas pessoas falando isso e usando roupas e adereços milionários falando sobre a questão de valor simbólico. Então é umas hipocrisias perigosas, né? Ou essa pessoa cobra baratinho, ela sempre vai dizer que psicologia ou psicanálise não dá dinheiro, que clínica não dá dinheiro, que é uma profissão que você vai passar fome porque você não sabe cobrar, porque você não sabe lidar com dinheiro, você não sabe receber por algo que você faz, você não encara como uma profissão, você não tem clareza no que você faz, você não tem clareza para estabelecer um contrato com o outro e você tem medo de cobrar o que deve ser cobrado. Então quando junta tudo isso, vai falar assim, psicologia não dá dinheiro, é uma área que vou passar fome, enfim, vai trazer um monte de desculpas para enfeiar a profissão. E eu digo mais uma vez, todos os dias eu recebo pelo menos 3 pessoas procurando no WhatsApp se eu tenho horário para fazer terapia comigo. E eu não tenho, porque eu já estou com o horário cheio, tenho uma listinha de espera, mas eu falo assim, posso te indicar alguma pessoa? A pessoa pede para indicar alguém. E eu tenho dificuldade de achar profissionais, falo assim, pode nesse que eu sei que é uma coisa garantida, no sentido assim, de um bom trabalho, uma pessoa que vai ter a postura, que vai fazer a cobrança que é correta. Então esse é o problema. Eu vejo muita gente falando mal da nossa área, da própria profissão, e aí depois fica difícil você achar os bons profissionais para você mandar. Que mais? Esse site social, ou tá sobrecarregado de paciente para uma conta. Não, se a pessoa faz Pix, ela tem que te mandar o recibo. Manda o recibo do Pix, o comprovante do Pix, desculpa, para você emitir a nota ou o recibo. Esses sites sociais cobram R$30, depois eu posso comentar, não sei do contexto, mas em geral é uma outra proposta. Se é uma clínica escola com pessoas que são estudantes de um curso, numa formação, e essa clínica escola tem essa proposta dos R$30, porque está treinando uma série de profissionais, assim, se está atribuída a uma instituição para fazer isso, aí eu não vejo problema. Eu não sei se R$30 é o melhor valor, mas assim, se está nesse sentido. Mas quando é o clínico particular fazendo isso eu acho um problema. Posso pedir recibo para declaração a cada sessão? Claro, mas se a pessoa presta um serviço, ela tem que declarar, seja recibo, seja nota fiscal. Toda semana eu chego lá, mando, ou no mesmo dia, ou todo final da semana, eu mando a nota fiscal para todo mundo que eu atendi. E isso tudo está declarado. Uma parte do dinheiro que eu recebo vai para imposto.
Enquanto se não entender que ele é uma empresa, não vão prosperar, falei. Uma psicanalista falou que uma psicanálise não é valor social, que não pode se falar sobre isso nas escolas. O que pode falar sobre isso? Tem relação com o tratamento com a classe? Que ela está corretíssima, não tem preço social. Isso é uma conversa, esse é um nome bonito para uma coisa que não tem nem sentido para a psicanálise. Porque a psicanálise, como ela trabalha com cada sujeito, eu falei de um preço aqui, de um valor de sessão, e que você vai trabalhar em cima disso. O valor de sessão, por exemplo, dos R$ 199,55 que eu coloquei para vocês. A pessoa me procura, ela traz uma história que eu me interesso em escutar, estou disposto a fazer um tratamento, coloco o preço que eu cobro. Ela não pode chegar nesse valor, a gente negocia num valor mais abaixo, eu não estou fazendo um favor, não estou fazendo um preço social, a gente combinou isso. O que não dá, por exemplo, é eu atendo, sei lá, 52 pessoas por semana. Eu não consigo, por exemplo, atender 50 pessoas num valor muito abaixo do que eu cobro, porque eu não consigo manter as coisas que eu preciso manter. Então acho que tem esse lado, né? Saulo não passa frio, coberto de razão. Como pedir recibo para o psi, mas ele tem que dar, não tem nem... Você fala, eu preciso do recibo, acabou. Não tem essa. A analista pode emitir algum recibo sem ter aberto CNPJ? Você pode como prestador de serviço, você pode fazer, como é que chama isso? Eu não lembro agora, mas é autônomo estabelecido, eu não lembro agora. Eu lembro disso porque no passado, quando eu tinha escola de música, eu fazia recibo, né? Eu pagava imposto sobre isso. É que o CNPJ tem a vantagem de você pagar menos imposto. Ó, fiz 5 sessões, o psi não me mandou recibo. Então, antes de reclamar do seu psi, pergunta para ele, olha, eu preciso do recibo, você pode me emitir, por favor? Pronto. Saulo, se o paciente não paga o valor de tabela, você acha de dar recibo? Claro, eu não concordo com esse negócio de... Eu acho que é uma coisa muito sacana. Assim, olha, se você quiser com recibo, eu cobro X. Se você não quiser recibo, eu cobro X menos tanto. Porque aí você está dizendo assim, ó, pela lei a gente pode fazer de uma forma e burlando a lei a gente pode fazer de outra forma. Eu não acho legal. Agora, se o que você vai emitir recibo, o que você vai pagar de imposto sobre o que a pessoa está pagando, se não compensar, você não atende. Eu não gosto particularmente. Eu não concordo com essa... Não estou dizendo que é certo e errado. Não acho bacana você dizer assim, ó, se você quiser... Com recibo eu cobro X e sem recibo eu posso cobrar X menos tanto. Mas eu sei que é uma prática muito, muito comum das pessoas. E eu falo isso, gente, né, tem esse aspecto na lei e fora da lei, mas tem uma coisa que você pode se ferrar, que é o seguinte. Você combina lá com a pessoa que você atende. Olha, com recibo eu cobro 300, sem recibo eu posso cobrar os 200. Aí a pessoa fala, beleza, quero isso. Aí tá. Aí quando chega a época da declaração do imposto de renda, a pessoa esquece que teve esse combinado, ou ainda que tenha esse combinado, ela pode ainda assim colocar na declaração que fez as sessões e que não teve o recibo, ela pode te importunar, que assim, agora eu quero os recibos porque eu vou precisar, enfim, você pode se ferrar no segundo momento. Ó, se autônomo faz carnê-leão mensal, não precisa de CNPJ, tem que ver com o contador o que vale mais a pena no seu caso. Luciana Batista dizendo, exato, melhor forma não é perguntar para mim, é pros psi não, vai no contador. Vá no contador, o contador pode salvar a sua vida, vale a pena. Teve uma pessoa que perguntou sobre a relação da psicanálise e o capitalismo, não vai dar para responder as perguntas que vocês colocaram aqui no Instagram, deixa para a próxima semana. Mas essa é uma das relações interessantes da psicanálise com o capitalismo, porque assim, a crítica ao capitalismo é que ele quer sempre ter lucro, né? Sempre lucro, aí você tem lá a mais-valia, aquilo quando é repassado ao trabalhador, ele trabalha X, deveria receber X, só que ele recebe X menos 1, né? Que tem algo ali que é perdido, que fica como lucro do empresário. Mas, e pensando no Lacan ali, seminário 16, que ele fala disso principalmente, que ele traz a relação, né, que graças ao Marx que a psicanálise pôde surgir, de pensar na mais-valia, e o conceito de gozo. Você está sempre querendo um pouquinho a mais, você não quer perder nada. Então, você vê o paciente não querendo perder nada,
para pagar a sessão, e tem o analista, o psicólogo que não quer perder nada pagando imposto, quer tudo para ele, aí depois sai com, enfim, né, tem uma total relação, eu vejo. Eu não vou desenvolver tudo aqui, porque eu tenho várias considerações a falar sobre a relação da psicanálise e o capitalismo, mas só vou trazer esse único ponto aqui no próximo Bom Dia não, isso aqui é o Profissão Psi. No próximo Profissão Psi eu posso até trazer um pouco dessa questão da relação da psicanálise com o capitalismo, acho que é legal, um tema que passa pela questão da nossa prática. Mas um ponto bom é colocar isso, essa questão de não querer perder nada. Pois é. Bom, gente, eu vou precisar encerrar, porque eu tenho atendimento agora às 10 da manhã. Obrigado pela companhia, pela parceria. Então, esse é o Profissão Psi, que eu tenho tentado trabalhar para trazer essa perspectiva da psicologia e da psicanálise como profissão, encaradas como profissão, para receber e cobrar como qualquer profissão, para você declarar imposto como qualquer profissão, para você poder ter aposentadoria como qualquer profissão, para você poder viajar como qualquer profissão, para você querer comprar uma roupa linda, fútil, um relógio, um tênis, uma baita de uma futilidade. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser e você trabalha por ele. Então é uma baita de uma hipocrisia esse negócio de não poder ganhar dinheiro psi, tem que mudar essa mentalidade, e é isso que eu tenho trabalhado. Além das 600 aulas que eu tenho no YouTube para quem quiser assistir e aprender teoria, além dos meus 23 cursos na Hotmart que está lá para quem quiser estudar teoria, e está até em promoção, aliás, promoção do Dia das Mães, tá a promoção 35% num curso, 35% de desconto no segundo curso e 70% de desconto no terceiro curso. Mas além de tudo isso, tem que vir aqui falar de dinheiro, porque vocês têm problema com o dinheiro, com receber por algo e com ser claro no contrato. Beleza? Bom dia para vocês, boa semana e é isso.